Olá, que mãe nunca passou pela agonia de ver seu filho ou filho chorar por causa de um intestino preso? O problema é muito comum e traz consequências à saúde se não for bem tratado na infância. Será que os remédios caseiros resolvem? Em que casos? Quando procurar um tratamento para intestino preso? Para falar sobre constipação intestinal em crianças, nós convidamos a pediatra Mirene Peloso. Bem-vinda novamente ao programa, doutora Mirene. Hoje nós vamos falar sobre constipação intestinal. O que é isso? Criança tem que fazer cocô todo dia? Não. Depende da idade da criança. O recém-nascido que amamenta só no peito, ele pode ficar até 10 dias sem fazer cocô, e isso é normal, desde que as fezes estejam normais. Como assim? Semipastosas ou pastosas, né? Que ele não faça força para evacuar, que não tenha sangue, que as fezes não sejam ressecadas. A gente pode aguardar até 10 dias. Mas isso para uma mãe é um sofrimento, concorda? Sim, com certeza. Você vê que assim, você troca fraldinha de criança recém-nascida várias vezes por dia, não é? Isso é o de se esperar, ou não? Então, o hábito intestinal no recém-nascido, ele varia de 10 vezes por dia até uma vez a cada 7, 10 dias. E isso está dentro da normalidade. Mas a criança, ela está bem, ela está alimentando normal, ela não tem prejuízo no seu crescimento, ela não sofre para evacuar. Então, isso é mais uma questão da ansiedade materna e de saber o que é normal. Mas isso é aquele bebê que mama só no peito. Se ele mama fórmula ou algum outro tipo de leite, isso não é verdade mais. Tá? Como assim? Depois que começa a papinha, por exemplo, aí tem que fazer cocô todo dia. O hábito intestinal, ele muda um pouco com a idade. E o que é o ideal? É que a criança evacue pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Fezes normais, fezes pastosas, sem sofrimento, sem ficar sujando as roupas íntimas e sem sangramento. Como assim sujando as roupas íntimas? Já depois da fralda? Depois da já fralda. Saiu da fralda, já não é aquele bebê que só mama no peito? Já é uma criança acima de 2 anos, 3 anos, que já até tirou a fralda e começa a perder fezes, né, na cueca, na calcinha, e fica sujando o dia todo. E isso, às vezes, é erroneamente diagnosticado como diarreia e, na verdade, a criança tem o intestino preso, que é o que a gente chama de fecaloma. O que é isso? É quando o cocô foi ficando tão ressecado, tão empedrado, que a criança não consegue evacuar aquelas fezes. E ela fica sujando a roupa, vai saindo aos pouquinhos o cocô. Então, na verdade, essa criança ela precisa de um tratamento laxativo. Ela precisa de alguma coisa para soltar o intestino e não prender. O que a constipação intestinal pode causar numa criança, independente da fase, da idade dela? Então, veja bem. Vamos tomar como exemplo essa criança que tem um intestino muito preso, que não consegue evacuar e que aí ela vai ao banheiro a cada 5, 7 dias. Quando ela vai fazer o cocô é um sofrimento. Muitas vezes ela tira a roupa toda, espreme, procura uma posição, às vezes ela não consegue evacuar no vaso, faz na roupa, na cueca, no banho. Então isso para a criança gera muito sofrimento. E esse sofrimento vai levar à dor. Ela vai ficar com medo de evacuar, porque ela vai lembrar. Toda vez que eu fizer cocô vai doer, vai sangrar, vai machucar o ânus. Então isso gera como se fosse uma bola de neve, vai só piorando. E depois leva isso para a vida adulta. Sim. E aí pode gerar as consequências, por exemplo, como fissura anal, é quando tem os machucados no ânus, quando a criança evacua esse cocô muito grosso. Doença hemorroidária também é predisposta pelo intestino preso. Tem criança pequena com hemorroida? Não. Geralmente é uma complicação que aparece na idade adulta. Que começa na infância o problema e ele persiste e vai se manifestar na idade adulta. Tem isso tudo é alimentação ou tem algum problema orgânico mesmo que pode causar essa constipação? Existem as causas orgânicas e existem as causas funcionais. As causas orgânicas, elas são geralmente a exceção. São raras, não são frequentes. E essas causas, geralmente, elas são de tratamento cirúrgico, na maioria das vezes. Agora, a grande quantidade de crianças que aparecem com o intestino preso, geralmente é
por erro alimentar, por sedentarismo ou por tendência familiar, que também é significativo. Nas famílias que todo mundo, a mãe, o pai, tem intestino muito preso, as crianças têm uma tendência maior a ter o intestino preso também. E o que fazer em caso de alimentação? Quais são o acompanhamento que vocês, como pediatras, as orientações que vocês dão para os pais? Que criança sedentária é difícil pensar nisso, né? Que criança é sempre tão agitada. Não. Hoje em dia, de que as crianças brincam? Videogame, televisão, computador. Elas ficam sentadas grande parte do tempo. Muito diferente de há décadas atrás, que a criança brincava na rua, de pega-pega, de pique-esconde, queimada. Então, as crianças hoje são muito sedentárias. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. O estímulo ao esporte é sempre um fator muito positivo para o tratamento da constipação. Além de mudanças de hábito alimentar, que são também essenciais. Que tipo de orientação que vocês dão em relação à nutrição infantil para soltar o intestino? Então, começando do pressuposto que o leite materno é o melhor alimento para a criança, ele também entra como um fator de prevenção da constipação. A criança que amamenta no peito, ela tem uma chance muito pequena de ter o intestino preso. Quando a criança é maior e come outros alimentos, a gente insiste muito na questão da hidratação. Grande parte das fezes é composta por água. Então, se a pessoa não ingere água no seu dia a dia, ela tem uma tendência a ter o intestino mais preso. Então, sempre insistir para a criança levar a garrafinha de água para a escola, tomar água nos intervalos, né? Então, sempre beber muita água. Além da água, quais são os alimentos que ajudam no bom funcionamento do intestino? As verduras e os legumes, né? Que eles contêm um teor maior de fibras que ajuda no funcionamento intestinal. Para a criança, falar em comer verdura, às vezes é um tormento. Nem sempre ela aceita pelo sabor, né? Pelo hábito da família. Isso é muito comum. Às vezes a família não come verdura e quer que a criança coma. Tem que partir do exemplo, né? Claro. E aí, para a criança, existem outros alimentos que também ajudam a soltar. Por exemplo, pipoca. Todos os derivados do milho, eles são laxativos. E a criança geralmente gosta de pipoca de sal. Então, pode ser oferecido como lanche da tarde para crianças maiores de 3 anos, né? Claro, para não engasgar. Mas é importante sempre dar água e insistir nessa alimentação mais saudável, né? Sim, na comida de sal. A criança precisa almoçar, jantar todos os dias, ela precisa comer todos os alimentos. E aí, quando a criança tem o intestino preso, a gente evita alguns alimentos que são constipantes. Por exemplo, mandioca, batata, inhame, cenoura. E as frutas? Maçã, banana, goiaba. Que costumam prender mais o intestino. São as que mais prendem. E essas pessoas que têm intestino preso devem comer mais alimentos laxativos, que são o mamão, a manga, pera e os outros legumes e verduras. Todos os legumes, verduras, folhas verdes, elas ajudam muito no funcionamento intestinal. Você vê muita ansiedade nas mães no lidar com isso? Com o intestino, criança que tem intestino ou muito preso ou muito solto? Você acha que isso atrapalha ainda mais? Assim, costuma criar uma expectativa maior ainda na criança? Sim. A questão do intestino preso, ela é um fator que gera muita ansiedade, que pode gerar problemas emocionais e psicológicos para a criança e para a família também. Tem um desgaste emocional de todo mundo envolvido, principalmente porque ele é subdiagnosticado. Não é uma queixa muito frequente, não incomoda muito a mãe, aquela criança que demora muito para evacuar. A não ser que já esteja com 1, 2, 3 anos de evolução e às vezes começa a perder fezes, aí já começa a incomodar. Imagina uma criança de 7 anos na escola que fica sujando a calcinha e que o colega fica colocando apelidos pejorativos, falando, seu cagão. Né? Imagina para essa criança, como que ela vai lidar com isso? Né? Então, isso gera um fator emocional importante, tanto na criança quanto na família. E ela precisa procurar o tratamento mais rápido, não chegar a esse ponto. Esses problemas de intestino preso, esses problemas digestivos, estão muito ligados a fatores emocionais também, né? Estão. Porque a criança tem um temperamento. E que tipo de temperamento é mais comum para a criança ter intestino preso?
Ou de problemas familiares, por exemplo? Não, então, cada pessoa manifesta de uma forma aquilo que lhe agride. Né? Tem pessoas que ficam mais introspectivas, tem pessoas que falam do problema, que brigam. Então, geralmente, a criança que tem intestino preso é aquela criança que retém mais as emoções, né? Ela guarda as coisas para si. Então, não é aquela criança que fala muito. Isso é muito geral, né? Não estou especificando. Mas isso gera muita ansiedade na criança. E isso vai virando uma bola de neve, vai só piorando o problema. Porque quem tem intestino preso na infância costuma ter na idade adulta também, né? Às vezes não. Se a pessoa melhora hábito alimentar, se ela melhora a atividade física, se ela esforça em beber mais água, e às vezes ela pode eventualmente precisar de medicação. Às vezes ela controla só com a alimentação. Quando não controla com a alimentação, é preciso remédio. E sobre isso a gente vai falar no próximo bloco. O Viva Saúde faz um pequeno intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje falando sobre constipação intestinal em crianças. A nossa convidada é a doutora Mirene Peloso, médica pediatra aqui de Viçosa. Nós já falamos sobre essas mudanças de hábitos alimentares. A criança tem que tomar mais água, comer mais fibra, mas muito se fala em habituar a fazer cocô. Como é que é isso? Por exemplo, pegando lá do comecinho, quando é a hora de tirar a fralda e ensinar a criança a fazer cocô sozinha? A criança geralmente mostra sinais de que ela tem amadurecimento para tirar a fralda. Não adianta a mãe tentar tirar a fralda muito cedo, que isso pode gerar até um trauma na criança, de se ficar forçando muito antes da hora. Geralmente, em torno de 2 a 3 anos, a criança já está preparada para tirar a fralda. Mas isso pode ser normal, ela fazer xixi ou fazer cocô fora do local certo, até por volta de 5 anos. É normal? É normal. Não tem que cobrar, né, torturar a criança, ameaçar, nada disso. Porque tem mãe que faz isso, falar, né? Que vai bater. Não, isso é o oposto do que a gente deve fazer, porque a criança vai se sentir mal, vai ficar traumatizada, e isso pode gerar problemas sérios, né, no futuro. Então, até 5 anos, se precisar usar a fraldinha para dormir ou para a hora do cocô, é normal? Sim. Tem que ter hora para fazer cocô? Então, existe uma coisa que a gente chama de reflexo gastrocólico. O que é isso? É quando você come algum alimento, o seu intestino elimina as fezes para poder você conseguir alimentar de forma satisfatória. Tem espaço, né? Exatamente. Então, a gente aproveita esse reflexo para fazer o treinamento com as crianças que têm intestino preso. Quando, então, que deve ser feito? Após o café da manhã, almoço e jantar, que são as grandes refeições durante o dia. Então, em torno de 10 minutos após o café da manhã, a gente pede para a criança sentar no vaso ou no piniquinho, sempre apoiando os 2 pés no chão, porque se a criança estiver com o pé pendurado, ela não dá conta de fazer força abdominal para evacuar, e ela fica por 10 minutos tentando fazer cocô no vaso. Se ela conseguir fazer o cocô, ótimo. A mãe tem que parabenizar a criança, que bom que você conseguiu, parabéns, que ótimo, o cocô tá feliz porque você fez no vaso ou no piniquinho, enfim. Então tem que ter um reforço positivo, um estímulo para a criança. Se ela não conseguiu evacuar dentro de 10 minutos, não tem problema. Depois a gente vai tentar de novo e você vai conseguir. A postura da família tem que ser para estimular, incentivar a criança e não coibir. E não ameaçar, você não tem jeito, palavras de ordem negativa, não, bater, ameaçar. Isso não resolve, isso só piora o problema. Então, assim, é mais um papel dos pais a questão de ensinar a fazer cocô. Porque a saúde depende muito disso, né? Sim, as orientações são importantes. E o exemplo também é importante, a questão da alimentação, isso a gente já falou, do exercício físico. Não adianta a mãe que é sedentária, que só come hambúrguer, faz lanche na rua, querer que a criança se alimente bem. Né? Isso vai fazer diferença na saúde, tanto do intestino como na saúde de uma forma geral. Criança é igual adulto, que quando o intestino não funciona fica mal-humorada? Sim. O termo enfesado
vem disso, de fezes retidas. A criança fica mal-humorada, fica irritada, fica brigando com todo mundo. Quando ela fica mais de 3, 4, 5, 7 dias sem evacuar. Às vezes eu vejo pacientes que ficam 14 dias sem evacuar. Essa criança ela não consegue alimentar, ela não consegue dormir, ela sente dor, ela tem cólica, ela fica irritada, com razão. É um problema de saúde mesmo, né? Que altera tudo, né? Assim como em adultos, né? Como é que é o tratamento? Criar o hábito é importante, beber água é importante, mas quando que é necessário usar remédio? Então, veja bem. Aquela criança que a gente falou no início do programa, que está soltando fezes, escapando fezes na roupa íntima, né? Essa criança ela precisa de um laxativo. Só a alimentação não vai resolver de imediato o problema. E o tratamento do intestino preso é um tratamento prolongado, porque o que acontece? O intestino ele vai dilatando, ele vai ficando grande. E aí, cada vez mais as fezes vão empedrando, vão ficando mais grossas. E para a gente conseguir voltar ao normal esse intestino, leva um tempo, que pode variar de pessoa para pessoa. 6 meses, 1 ano, 2 ou até mais. Então, inicialmente, geralmente a gente usa um laxante. Muito cuidado, né, com os laxantes. Tem as indicações, tem os medicamentos corretos. Para limpar esse intestino da criança. Depois que limpou esse intestino, a gente reforça a questão da alimentação, dos alimentos laxativos que soltam, evitar os alimentos que prendem, tomar mais líquido. E a gente mantém o laxativo com uma dose mais baixa, para que não ocorra esse empedramento das fezes de novo. Porque senão você volta tudo que era antes. Mas um laxante todo dia, tem gente que fala que isso costuma mal o intestino. Tipo assim, o intestino vicia no remédio. É assim mesmo? Assim, não é normal, não é certo tomar laxante todo dia? Depende do laxante. Então, em pediatria, a gente tem algumas possibilidades de uso que não tem esse problema de acostumar com o tempo. Tá que são aqueles mais naturais, fitoterápicos? Não, são fitoterápicos a gente não usa em pediatria, porque eles têm efeitos colaterais graves e a gente não usa. Então, o que a gente pode usar em pediatria? Basicamente 3 medicamentos, que têm menos efeito, menos problema. Um deles é o óleo mineral, o outro é o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésia, e o polietilenglicol, que é o PEG. Qual que é a diferença que você vai escolher para um paciente ou outro? Depende da idade, a gente não pode usar óleo mineral em crianças menores de 3 anos. Ou aquela criança maior que tem que tomar o medicamento forçado, boca abaixo. Porque ele corre o risco da criança engasgar e esse óleo ir para o pulmão e dar uma pneumonia muito grave, que é a pneumonia lipoídica. Então, a gente não pode usar nessas situações. E também nas crianças neurológicas. Crianças que têm paralisia cerebral, que têm deficiência neurológica, a gente não pode usar. E os outros 2 medicamentos a gente usa de acordo com a aceitação, tem que levar em conta o fator financeiro. O polietilenglicol ele é muito bom, mas ele tem um custo mais elevado. Então, isso a gente vai individualizando. Outros medicamentos podem ser usados, como, por exemplo, a lactulose. Só que ela provoca muita distensão. A barriguinha da criança fica inchada, pode dar gases. Isso é um desconforto. Outros medicamentos, basicamente, a gente não usa em pediatria. Esses todos aí que o balconista de farmácia indica, geleia de não sei o quê, isso a gente não pode usar. Porque tem outras substâncias envolvidas, às vezes o medicamento é tratado como medicamento natural, como chá, mas ele tem alguns efeitos que podem ser malignos. Ou seja, quem tem constipação intestinal tem que fazer um tratamento mesmo, né? Esse que você está falando, de limpar e saber com que frequência que faz. Não precisa ser todo dia, não é? Tomar esse tipo de medicamento pode ser, sei lá, dependendo da constipação da criança, tem que ter uma orientação médica, né? Tem que ter. O tratamento é individualizado. Geralmente, no início do tratamento, o tratamento com a medicação é diária, até regularizar o intestino. Até a criança perder o medo de evacuar, porque geralmente ela chega com muito medo, muito ansiosa, já fez um cocô que saiu sangue, que machucou o ânus, que doeu muito. Então, você precisa primeiro
tirar esse medo da criança. Então, o laxativo tem esse papel de amolecer o cocô e ela parar de sentir dor. E aí isso tem que ser por um tempo prolongado até ela ter essa confiança, né? E até você conseguir estabelecer uma dieta que consiga manter o intestino funcionando regularmente sem a medicação. Mirene, as mães são muito resistentes a esse tipo de orientação? Por exemplo, todo mundo está sempre estressado e tal, essa paciência de ficar com a criança no vaso, no piniquim, 10 minutos esperando. Isso a gente sabe que ajuda muito, mas assim, as mães não fazem? Fazem sim. Porque quando você começa a tratar uma criança com constipação grave, essa criança que fica escapando fezes, ou então aquela criança que sofre muito para evacuar, a melhora é muito importante, é muito significativa. A criança volta no consultório feliz, conseguiu evacuar, ela começa a alimentar melhor, ela ganha peso, o humor muda 100%. Então, assim, é muito bom tratar a constipação, porque o resultado é muito rápido. Agora, a persistência tem que existir, porque não adianta a mãe achar que 2 meses de tratamento resolveu o problema, que não. Se ela parar o tratamento, a criança volta ao que era antes, ou às vezes até pior. Então, tem que ser bem persistente, não pode abandonar o tratamento no meio do caminho, não. Se tem um índice, assim, esse problema de constipação acontece em muitas crianças no seu consultório, por exemplo? Eu sou gastroenterologista infantil, então eu recebo muitos pacientes encaminhados da minha especialidade, mas eu posso te dizer que é muito frequente e que é mais frequente do que a gente diagnostica. Às vezes passa despercebido porque não é uma queixa importante. Às vezes, naquele momento, a mãe procura consulta por uma febre, por uma lesão de pele, que não é o primeiro tópico que ela vai queixar para o médico. Mas aí, durante a entrevista médica, você vai perguntar sobre os hábitos alimentares, sobre vacinação, sobre hábito urinário, e aí você pergunta, como é que é o cocô dessa sua criança? Ele vai ao banheiro todos os dias, ele faz cocô duro, e aí você descobre que a criança demora às vezes 5, 6 dias para evacuar, que às vezes tem sangramento nas fezes, que ele sofre para fazer cocô. E as mães acham isso normal? Às vezes não é que acha normal, mas ela não valoriza essa queixa. Às vezes no início do quadro. Muito comum, às vezes, é o nascimento de um irmão. Nasce o irmãozinho, e aí o irmão mais velho fica se sentindo fragilizado, preterido, que não tem as atenções, e ele começa a regredir em algumas situações. E aí pode surgir uma constipação, ele começa a segurar. Isso às vezes é muito comum no consultório. Sempre, de novo, voltar nessas questões emocionais, né? Sim. É preciso, além da alimentação, de criar o hábito, ficar atento também a esse tipo de comportamento da criança, né? Para não virar um adulto com o intestino preso, né? Sim. E hoje em dia, a gente tem que lembrar também dos casos de violência, que não são tão infrequentes e que a criança pode ser submetida a uma violência sexual e, a partir daí, desenvolver uma constipação. O intestino preso, sim. A gente tem que pensar. E acontece. Aqui em Viçosa acontece. Acontece. Infelizmente, né? Infelizmente. Bom, isso é lamentável, né? Mas acontece. É um assunto para um outro programa. Doutora Mirene, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no programa. O Viva Saúde desta semana está terminando, agradecendo muito a presença da doutora Mirene aqui. O Viva Saúde é uma parceria da TV Viçosa com o programa Medicina Consciente do curso de Medicina da UFV. Se você quiser rever todos os programas que nós já exibimos até agora, vá ao YouTube e procure por TV Vicosa Viva Saúde. Repetindo, TV Vicosa Viva Saúde. Lá você vai encontrar a logomarca do programa, que é essa marca que está aqui no nosso cenário. Você clica nela e vão estar lá todos os programas que nós já fizemos e divididos em 2 blocos. Você clica no primeiro bloco, assiste, depois o segundo bloco e assiste. E depois que você assistir aqui ou no YouTube, comente e mande sugestões de temas para o nosso e-mail. Anote aí nosso endereço, vivasaude@ufv.br. vivasaude@ufv.br. Uma semana com muita saúde e paz para você. Até o próximo programa.
Viva Saúde. Apoio Cultural. Agros. Instituto UFV de Seguridade Social. Quem está sentindo dor?